Take Take Traders, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu me chamo Lucas Honório, tenho 22 anos, eu sou trader desde os 20 anos de idade aí, há 2 anos no mercado operando em opções binárias. Hoje eu já me considero um profissional aqui e eu tô para passar para vocês muito conhecimento legal aí sobre a área de opções binárias, que é praticamente a porta de entrada no mercado financeiro aí para muita gente. E para começar, eu queria falar que no vídeo de hoje a gente vai aprender uma coisa muito importante, que é um pouco sobre leitura de vela e sobre retração e sobre reversão de preço. Duas coisas aí muito importantes para todo trader que opera, nem que seja estratégia da galinha pintadinha aí, saber o que é, belezinha? Então, vamos lá, sem enrolação e bora pro vídeo. Pessoal, seguinte então, bora lá, que agora eu vou explicar para vocês o que é retração e o que é reversão de preço, beleza? Retração de preço, que é o assunto principal que a gente vai comentar hoje, é quando uma vela ela chega numa determinada região e ela retrai a mesma vela, entendeu? Então, por exemplo aqui, se eu acabar realizando uma entrada, pronto, acabei de pegar uma entrada de retração. O que significa essa entrada de retração? Que essa vela que está acontecendo exatamente aqui, eu quero que ela retraia a partir do ponto que eu entrei para mim poder realizar esse lucro. Então, como eu entrei exatamente onde está essa linha vermelha aqui, eu quero que a mesma vela verde termine abaixo desse ponto onde eu realizei a minha operação. Eu quero que ela retraia, beleza? Então, isso é retração. Vamos ver se vai finalizar positivo ou negativo a nossa entrada aqui. Bom, ganhamos aqui a operação então. O que eu fiz aqui, pessoal? Eu realizei essa entrada no meio do candle mesmo, sem análise, só para mostrar para vocês que eu entrei nos 30 primeiros segundos de uma vela. Para você pegar uma operação para finalização na mesma vela que está acontecendo, você tem que entrar nos 30 primeiros segundos que aquela vela está acontecendo. Beleza? Isso se você operar em M1. Em M5 você tem, se eu não me engano, 4 minutos e 30 para poder pegar uma retração para finalização da mesma vela de M5. Porém, como esse canal aqui é mais focado em M1, a gente vai falar sobre M1 hoje, beleza? Então, uma vela de 1 minuto dura exatamente 1 minuto. Então, os 30 primeiros segundos dessa vela de 1 minuto, você pode estar realizando essa entrada aí para a finalização da mesma vela. Foi exatamente o que eu fiz aqui. Então, eu realizei a minha entrada, ela contabilizou nessa linha vermelha aqui, como vocês puderam ver, e essa mesma vela retraiu e finalizando aqui embaixo, ó, exatamente onde essa seta branca está apontando. Então, essa vela retraiu a partir do ponto de entrada que eu fiz. Isso é retração. Ah, beleza, Lucas. E o que é uma entrada de reversão agora? Reversão, pessoal, é quando a gente pega uma vela, uma entrada, para finalização da próxima vela. Então, no caso aqui, a gente tem essa vela atual que está acontecendo aqui exatamente agora. Como a gente pode ver, vou até circular para vocês. Essa é a vela atual. A gente consegue perceber ali pelo reloginho ali em cima ó, que falta 7 segundos para essa vela acabar. Por quê? Porque ela está nos 30 primeiros segundos ainda de duração. A partir do momento que passar, ó, acabou de passar. Agora a gente está nos 30 últimos segundos dessa vela. Então, automaticamente a corretora Key Option já joga essa operação para uma operação de reversão. O que seria uma operação de reversão? Eu realizar uma entrada exatamente agora, como eu realizei aqui, como vocês podem ver. Porém, a finalização dessa entrada, em vez de ser para essa mesma vela que está acontecendo aqui, ela vai ser para a próxima vela que nascer. Como assim, Lucas? Eu quero que nasça uma próxima vela aqui e ela finalize abaixo da região que eu entrei. Isso é uma entrada de reversão de preço, beleza? Eu quero que a próxima vela reverta a movimento anterior dessa vela aqui que eu realizei a entrada. No caso aqui, infelizmente, eu não fiz análise, né? Eu só entrei para mostrar para vocês. Infelizmente, a gente está tomando uma derrota. Por quê? Porque a próxima vela que nasceu, ela está acima da região que eu queria que ela estivesse. Eu queria que essa vela fosse uma vela vermelha, para ela finalizar exatamente aonde? Aqui embaixo, pessoal. Porque se ela finalizar aqui embaixo dessa zona, eu pego a minha vitória. E essa é a diferença de reversão para retração de preço. Então, retração de preço é quando a gente pega uma operação para finalização da mesma vela e reversão de preço é quando a gente pega uma operação para finalização da próxima vela. Porém, vocês têm que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente não só opera reversão para a próxima vela, a gente pode pegar uma entrada de continuação. Eu fiz um vídeo aí para vocês sobre rompimento. Só você clicar no card ali em cima que você vai ser jogado para esse vídeo e você vai entender que nessa operacional a gente pega uma estratégia de continuação.
Então é para a próxima vela, porém a gente não pega a reversão, é a continuação. Se você tem mais interesse em descobrir, clica nesse card aí que você vai entender um pouco sobre estratégia de rompimento, beleza? Mas aqui a gente tá para falar sobre reversão e retração. Então, vocês conseguiram entender que retração é para a mesma vela e reversão é para a próxima vela. Geralmente a gente junta isso com suporte e resistência, beleza? Só que isso eu tenho vários vídeos aí no canal ensinando vocês a operar. Então, reversão é praticamente o meu operacional principal aí de suporte e resistência. Se você está interessado, cara, procura aí nos meus primeiros vídeos que eu ensino bastante sobre esse operacional. É um operacional muito bom aí se você consegue juntar ele com zonas máximas de suporte e resistência, beleza? Então, a gente sempre comenta sobre retração nesse canal. Porém, hoje é um dia diferente e esse é um vídeo diferente. A gente vai falar um pouco sobre retração nesse vídeo, belezinha? Pessoal, bora lá então. Quando a gente comenta sobre retração, a gente busca uma única coisa no gráfico que vai permitir a gente conseguir pegar essas operações de retração para finalização da mesma vela em M1. Que é o quê? Pavio, pessoal. Ah, Lucas, o que é pavio? Gente, pavio é esse tracinho aqui, vocês já devem saber, né, para estar assistindo esse vídeo aqui. Acredito que é uma galera um pouquinho mais avançada, mas a gente quer saber de pavio. Ah, mas todo gráfico tem pavio. Exatamente, mas a gente só pega a retração em gráficos que estão deixando muito pavio. Por quê? Porque gráficos que deixam muito pavio são gráficos voláteis, gráficos que demonstram alta volatilidade. E a gente quer gráficos com alta volatilidade. Por quê? Porque você quer que a vela estique numa região, você realize sua operação e ela retraia. Entendeu? Ela finalize numa região provavelmente abaixo da que você pegou ou acima se você pegar uma operação de compra. Porém, a gente quer o quê? Bastante volatilidade no mercado. Para a gente ter a tranquilidade da nossa entrada chegar na zona e o gráfico voltar ali, finalizar nossa operação rápido, porque é dentro de uma vela, de 1 minuto, é para finalização da mesma vela, e a gente consiga pegar o nosso lucro. Então é muito importante que a gente procure gráficos exatamente assim como está mostrando na tela para vocês, pessoal, ó. Com bastante pavio, ó. Tá vendo que praticamente todas as velas aqui estão deixando bastante pavio? Às vezes tem pavio até maior que o próprio corpo da vela. Gráfico exatamente assim é excelente pra gente, pessoal. Para operar estratégia, vocês precisam procurar gráfico assim. Ah, que tipo de gráfico não é legal para mim operar então, Lucas? Gente, gráfico sem pavio, beleza? Gráfico assim, ó. Ó, isso aqui é praticamente um gráfico que não dá pra gente pegar boas operações de retração para a mesma vela. Por quê? Porque o gráfico apresenta bastante corpo e quase nenhum pavio, ó. A gente não quer isso. Você pegar uma operação de retração para a mesma vela em gráfico assim é praticamente você dar um tiro no seu próprio pé, beleza? Então evitem pegar esses gráficos, tranquilo? Então o que é esse operacional que eu estou passando para vocês? É nada mais que uma oportunidade para você poder operar em gráficos que você vê que está muito volátil. Então você pegou um gráfico assim, viu que está muito volátil, você pode aplicar esse operacional que provavelmente você vai se dar muito bem operando ele. Pessoal, aprender sobre essa oportunidade não é uma forma de garantir que você vai bater a meta todos os dias e ter 100% de assertividade, beleza? Mas pelo menos a longo prazo, sempre que você pegar um gráfico volátil assim, você já vai ter uma estratégia preparada para esse tipo de gráfico, o que vai aumentar bastante a sua assertividade nesses dias de mercado bastante volátil, beleza? Então fica ligado que essa estratégia vai ser muito útil para vocês. Então vamos lá, pessoal, como é que eu opero essa estratégia? É uma estratégia que eu pego bastante sempre que o gráfico está volátil. Bom, aqui a gente tem um exemplo muito bom, pessoal, ó. Aqui a gente consegue identificar o quê? Uma linha de tendência de alta, correto? Primeiro passo, identificar um gráfico com bastante pavio. Então, identificamos o gráfico com bastante pavio. Segundo passo, pegar alguma região que o gráfico tenha probabilidade maior de retrair. Não adianta você só entrar numa vela aleatória com esperança que ela vá deixar um pavio e você vai pegar a sua operação. Não, a gente é profissional, a gente gosta de trabalhar com o melhor análise, com a melhor operação possível para a gente conseguir bater a nossa meta do dia ali, beleza? Então aqui a gente conseguiu identificar o quê? Uma linha de tendência de alta, como vocês podem ver demonstrado pela linha azul. Então o preço tende a bater na minha linha de tendência de alta e fazer o quê, pessoal? A subir, ó. O gráfico está trabalhando aqui em escadinha, ó. Ele está subindo devagarzinho, porém ele continua subindo. Então eu sei que sempre que o gráfico chega perto da minha linha de tendência de alta, ele acaba subindo. Então esse é o nosso segundo ponto. Primeiro, identificar bastante pavio, identificar uma zona de retração, pode ser uma linha de tendência de alta, de baixa, um suporte, uma resistência, mas pessoal, sempre dando prioridade para gráficos a favor da tendência.
Não, evita pegar a operação contra a tendência que você acaba diminuindo bastante a sua assertividade e os seus resultados, beleza? Então aqui eu já consigo identificar pode ser micro mesmo, tá? Uma movimentação micro de alta aqui, o gráfico está numa tendência micro de alta, já é o suficiente para a gente pegar a nossa operação. Para operações de retração para a mesma vela, a macro tendência acaba não fazendo tanta diferença assim, a gente foca mais na micro. Então aqui eu consegui identificar o quê? Uma zona de linha de tendência de alta. Então aqui eu posso usar aquela mesma regrinha dos 3 toques que eu já ensinei para vocês no vídeo de suporte e resistência. Se você está interessado em aprender, você não viu ainda, vai aparecer outro card aí, clica nesse card que você vai ser direcionado para esse vídeo aí de suporte e resistência e você vai aprender essa parada dos 3 toques que é muito importante. Então aqui eu consigo ver a minha primeira região de toque, aqui eu tenho uma aproximação, outra aproximação, a minha segunda região de toque aqui, ó, primeira região, segunda região de toque, a partir da minha terceira aproximação de região de toque que o preço faz, eu já posso estar realizando a minha entrada. Onde foi minha terceira região de aproximação de toque? Foi exatamente nessa velinha aqui, ó. Assim que ela encostou na minha linha azul, eu já poderia estar realizando uma entrada aí para finalização da mesma vela. Ah, Lucas, como assim? Lembra que eu comentei com vocês que para você pegar uma operação para finalização da mesma vela, tem que ser nos 30 primeiros segundos dessa vela? Então, essa mesma vela aqui, ela teria que ter nascido e pegado nessa linha de tendência de alta aqui, exatamente como eu estou mostrando para vocês, nos 30 primeiros segundos, 30 primeiros segundos dessa vela. A partir de passar dos 30 primeiros segundos, já não é mais operação de retração, pessoal. Aí já passa a ser uma operação de reversão. A própria corretora joga para a próxima vela a finalização da sua entrada, beleza? Então prestem bastante atenção nisso. Mas caso essa vela tenha pegado aqui nos 30 primeiros segundos, você poderia ter realizado a sua entrada aqui, que seria uma entrada vitoriosa. E não só essa, a gente pode pegar muito mais de operação, muito mais de uma operação só nessas zonas aqui. Por quê? Porque são zonas muito fortes, pessoal. São zonas muito boas e o gráfico está deixando bastante volatilidade para retrair. Então eu recomendo que você pegue aí umas 2, 3, no máximo umas 4 operações aí. Se você tem um gerenciamento focado em menos entradas com mais qualidade, dá uma entrada, 2 entradas só e já vaza do mercado, beleza? Agora, se você tem um gerenciamento um pouco mais flexível na questão de você poder dar bastante entrada, você pode pegar aí 3, 4, 5, até 6 entradas aqui, ó, que você vai ir ganhando todas. E se eu perder uma, Lucas, perder uma, para. Se você perder uma, você já sai do gráfico, já pegou várias entradas vitoriosas ali, pegou bastante lucro, já viu que a zona não está ficando mais tão legal assim, para, sai do gráfico e volta outro dia, ou procura outro gráfico para você continuar operando, beleza? Mas é muito importante que sempre que o preço demonstrar força de rompimento dessa zona que você está operando, no caso aqui seria a nossa linha de tendência de alta, se ele começar a querer romper, você tem que parar de operar, que você pode levar um rompimento e acabar perdendo várias operações e devolvendo todo o lucro que você pegou aí no mercado. Belezinha, pessoal? Então lembrem sempre, nunca pegar gráficos que não demonstrem pavio, ó, pessoal. Gráfico assim, ó, você não vai conseguir operar. A maior objeção, o maior erro de todo trader que opera a retração para a mesma vela e toma derrota é porque não sabe identificar gráfico. Ah, mas tem pavio aqui. Tem pavio, pessoal, mas ó, são pavios em poucas regiões, ó. Aqui a gente consegue ver uma região de pavio, ó. Aqui a gente consegue ver mais uma, mais uma. Tá vendo que ela acaba muito rápido? Quando você for pegar a sua operação aqui, provavelmente você vai acabar perdendo. Por isso que é muito importante você saber identificar gráficos inteiros com pavio. Olha isso. Desde que começou aqui, ó, ele não parou mais de ter pavio, pessoal, ó. Praticamente a minha tela inteira aqui tá mostrando pavio. É isso que você precisa procurar. Não é zonas com bastante pavio. É o gráfico. O gráfico tem que estar volátil naquele dia ou naquele período que você estiver operando. Só assim você vai conseguir ter uma alta assertividade operando retração para a mesma vela. Belezinha? Bom, pessoal, outro erro que todo trader comete quando vai operar isso aqui é a questão de não ter uma zona de retração, como eu já comentei para vocês. Não adianta só ter pavio e você realizar entradas aleatórias quando o gráfico estica. Você precisa ter uma ordem, você precisa ter um profissionalismo. Por isso que é muito importante você identificar uma zona para você pegar essas retrações. Você identificar uma zona ali que você sabe que está forte para operar retração. Por exemplo, aqui a gente tem um suportezinho, ó. Deixou um número de toques legais aqui. Assim que o gráfico voltou aqui, ó, deu várias oportunidades para a gente poder operar essa retração aí para a mesma vela.
A mesma coisa da linha de tendência de alta. A linha de tendência de alta que eu tracei aqui, estou mostrando, é praticamente o melhor exemplo que a gente pode usar para operar essa retração, beleza? Por quê? Porque a linha de tendência de alta já joga o preço para cima. O gráfico já está volátil, então a tendência dele encostar nessa linha de tendência de alta e retrair é muito grande. É por isso que você sempre tem que ter uma zona de retração, suporte, resistência, ou uma linha de tendência de alta ou de baixa, para você poder realizar a operação. Não pega a operação onde não tem linha de tendência de alta, de baixa, suporte, resistência, ou qualquer outra zona de retração ali que você está usando. Você precisa de um guia, você precisa de uma base. A entrada aleatória só vai te dar a derrota, belezinha? Você pode até acabar pegando algumas vitórias, mas a longo prazo o seu resultado não vai ser bom. Não vai ser tão bom quanto você pegaria operando com zonas de retração certinho, belezinha? Então lembrem sempre de usar a análise técnica a favor das suas operações. Então vamos lá, pessoal, só passando uma revisãozinha básica aqui, que eu já falei várias vezes, mas eu quero frisar para vocês. Primeira coisa, identificar um gráfico com bastante pavio. A segunda coisa, identificar uma linha de tendência de alta, de baixa, suporte, resistência, alguma zona de retração que esteja deixando o pavio naquela zona mais ainda do que o normal, para você conseguir confluir isso com a volatilidade do gráfico e aumentar a sua assertividade. E a terceira coisa, pegar operações a favor da tendência, nunca contra a tendência. Então, no caso aqui, essa linha de tendência de alta, eu só pego operação comprada. Se fosse, por exemplo, aqui uma linha de tendência de baixa, ó, eu só pegaria o quê? Operações vendidas, beleza? Ó, aqui talvez desse pra gente pegar um lucrinho nessa velhinha aqui que deixou um pavio bem curtinho, mas ainda assim, se a gente pegar certinho, seria nossa. Aqui eu tracei meio errado aqui também, ó. Ó, na verdade, talvez nem daria oportunidade aqui, porque traçando certinho, ele só chegou próximo e acabou nem encostando. Mas aqui ele realizou a operação. Então, pessoal, sempre a favor da micro tendência. Você viu que reverteu a tendência? Começou a deixar topos e fundos descendentes, ó. Quer dizer o quê? Reverteu a tendência. Então, você dá prioridade para operações vendedoras. Aqui, o gráfico está o quê? Subindo. Então, você dá preferência para operações compradoras. Sempre a favor da tendência. Então, pessoal, para finalizar a nossa aula aqui, não tem muito segredo. Espero que vocês tenham conseguido entender muito bem. Mas eu quero passar uma lição para vocês que é o quê? Entrem no gráfico de vocês. É um pequeno passo para você começar e já poder aplicar essa estratégia de forma eficiente. Lembra as três regrinhas que eu falei para vocês agora de pouco? Pavio, zona de retração, a favor da tendência. É os 3 principais gatilhos que você vai usar para poder operar essa retração. Sempre que tiver os 3, você está liberado para poder pegar essa oportunidade. Porém, você precisa treinar o seu olho agora para identificar esses gráficos. Então, você vai abrir a sua corretora e vai procurar gráficos exatamente assim, ó. Exatamente assim, para você conseguir aprender, para você conseguir identificar. Sabe o que você faz? Tira um print dessa sua entrada aqui, desse seu gráfico, e manda pra mim no DM do Instagram, manda no direct lá e fala: "E aí, Lucas, essa zona aqui é uma zona da hora pra mim operar retração?" E aí a gente vai trocando uma ideia, cara, e aí eu já vou te auxiliando aí, caso você tenha alguma dúvida sobre esse conteúdo, sobre esse operacional. Então abre o gráfico, tira print da sua tela, fala: "Pô, cara, eu acho que essa zona aqui é uma zona ideal para mim operar retração para a mesma vela." Manda a entrada para mim, manda o print da entrada para mim, do gráfico que você achou que é um bom gráfico para você operar retração, e a gente vai trocar uma ideia para ver se realmente o gráfico que você pegou tá legal ali. Eu vou te auxiliar o máximo que eu puder, eu vou te dar todo o apoio ali que você precisar para operar essa estratégia, belezinha? Então fica essa lição para vocês aí, é muito importante vocês praticarem isso. Lembrem das 3 regrinhas e, cara, treina essa estratégia que eu garanto para vocês que é praticamente 100%, não vou falar 100% também que seria um exagero, mas 90% de certeza aí que se você souber aplicar ela, você vai conseguir bater uma meta tranquila aí num dia de mercado volátil, num dia que o mercado estiver apresentando bastante pavio. Vai pela minha que eu garanto que essa estratégia vai somar muito aí no seu portfólio de operacionais, belezinha? Pessoal, então é isso, eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo um pouco mais tranquilo, não tem muito gatilho, não tem muito filtro. É simplesmente você saber identificar, seguir as 3 regrinhas que eu passei pra vocês e treinar todo dia. O que leva à consistência, pessoal, é a persistência. É até engraçado falar que até rima um pouco, mas o que leva à consistência é a persistência, entendeu? Não existe dom, não existe super-humano que estuda 24 horas por dia. É um pouquinho cada dia, uma hora você vai chegar lá. Belezinha? Então, se você curtiu, deixa seu like aí. Se você ficou com alguma dúvida sobre alguma coisa que eu falei, sobre as estratégias de reversão, de retração, clica nos cards ali que você vai ser jogado para os vídeos e você vai gostar bastante aí do conteúdo que eu tenho para oferecer para você aí.
Me segue lá nas redes sociais, no Instagram, e se você curtiu, deixa seu like, compartilha com os amigos e tamo junto, traders. Espero que vocês tenham uma ótima semana.